Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura diária. Nós paramos ontem em Gênesis 11, versículo 9, e vamos dar sequência hoje no versículo 10. Aí nós vamos falar sobre os descendentes de Sem. Nós já falamos um pouco sobre essa descendência, lendo aí no capítulo 10, porém hoje vai dar ênfase a uma outra etapa dessa descendência, tá? Então vamos lá. Capítulo 11, versículo 10. São essas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Desse Peleg é que vem a geração que a gente vai ler hoje. Desse filho de Éber, que no capítulo 10 só fala de Joquitã, e aqui dá ênfase à família de Peleg. Versículo 18. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. 26. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão. É muito difícil a gente falar Abrão, né? A gente já tá tão acostumado com Abraão, mas aqui ele ainda era Abrão. Abrão, Naor e Arã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. E nós vamos ler até aqui hoje, até o 28. O que eu queria falar com vocês hoje? Nas descendências, a gente já sabe, né? Eu já falei aqui com vocês sobre isso. As mulheres, elas não eram citadas, dificilmente, só se ela tinha um ato assim muito relevante para eles colocarem ela na descendência, ou às vezes só colocava o nome dela ali e ficava uma coisa meio sem a gente entender por que colocou, né? O homem é que tinha esse papel na descendência. O patriarca tinha autoridade sobre a família, incluindo os filhos e noras, que se tornavam parte da família do marido, filhas solteiras e os netos. Então, após a morte do patriarca, o primeiro filho se tornava o chefe da família. A linhagem sempre era pelo lado paterno, por isso que os homens que são colocados ali nessa genealogia. O parentesco era a estrutura social mais importante nos tempos bíblicos. Até 3 gerações poderiam viver na propriedade familiar. A autoridade sobre a vida diária recaía sobre a mulher do homem mais velho, geralmente a avó. Então, dificilmente a gente vai ver o nome de mulheres na genealogia. Na Bíblia, sim, mas na genealogia é bem difícil. Porque não fala, né, sobre elas, porque a importância ali da genealogia era da parte paterna, então vai falar apenas dos homens, por isso que a gente só vê nomes de filhos, não vemos nomes de filhas, mas isso não significa que elas não nasceram, até porque depois eles tiveram filhos, então se tiveram filhos, teve um homem e teve uma mulher, né, é óbvio isso. E aí, a gente olhando aqui na nossa genealogia que a gente fez, né? No nosso desenho maravilhoso que eu fiz com vocês, mostrei para vocês esses dias. Aqui nós conseguimos ver a linhagem de Sem, depois os filhos dos filhos, e chegamos em Éber, que dá origem aos nomes dos hebreus. Depois de Éber, ele tem 2 filhos, Joquitã e Peleg. Joquitã nós vimos lá em Gênesis 10. E Peleg, nós vemos aqui hoje nessa genealogia. Então, nós vamos focar nessa genealogia aqui.
Peleg, que gerou Reu, que gerou Serug, que gerou Naor, que gerou Terá, que teve Abrão, Naor e Harã. Harã morreu quando seu pai Terá ainda estava vivo. Olha como é fácil ver aqui. A gente lendo o texto, às vezes fica um pouco difícil. Mas olhando aqui pro desenho fica fácil. Harã morreu quando Terá estava vivo, tá? Então aqui, o pai de Ló morre quando ele ainda estava vivo, certo? Então quem fica com Ló é Terá. Depois, quando Abraão, mais pra frente, a gente vai ver que ele vai mudar de lugar, vai para um outro lugar, ele acaba levando Ló junto com ele, que é o sobrinho dele, tá? Abraão e Ló tá aqui, ó. Ló era tio de Abraão, desculpa. Abraão era tio de Ló, certo? Então, só recapitulando hoje mesmo, não temos muitas coisas para falar sobre essa parte, porque a gente já falou anteriormente, né? Lá no capítulo 10, que nós sabemos que aconteceu o 10, depois o 11 na cronologia, né? Nos tempos, assim, passando os tempos. Aconteceu primeiro o capítulo... Eu falei ao contrário, eu acho. Aconteceu primeiro o 11 e depois o 10. Não sei se eu acho que eu falei ao contrário. Primeiro aconteceu a Torre de Babel, depois vem a separação da descendência, porque a gente viu ontem, né? Aqui na descendência do capítulo 10, ele já fala sobre a separação de línguas segundo suas famílias, segundo suas nações. Então, eles já tinham sido separados. Então, a Torre de Babel acontece primeiro. Moisés, por algum capricho aqui da escrita, da leitura... Ele deixa registrado aqui porque Deus faz uma aliança com Noé. Depois dessa aliança que ele faz com Noé, Noé pronuncia ali a bênção e a maldição sobre seus filhos, depois de um ato vergonhoso, e Moisés escreve a descendência desses filhos. Porém, ele escreve meia, vamos falar meia, vai... Escreve um pouco da descendência, né? Porque ele escreve sobre Jafé, escreve sobre Cã e escreve metade da descendência de Sem, que nós vamos ver olhando aqui. Ele fala no capítulo 10, ele fala sobre os filhos de Joquitã só, e parou aqui. Ele não fala sobre a linhagem de Sem, que é a linhagem que vai vir Abraão. Abrão, no caso, aqui. Por que ele não fala? Porque aqui depois na Bíblia, se a gente for olhar para o capítulo 12... Na sequência, vai contar que Deus chama Abrão. Então, se ele colocasse lá no capítulo 10, ia vir, vamos pensar assim, né? Lá no capítulo 10, ia vir a genealogia de Jafé, de Cã, de Sem completa, vamos pensar assim. Ia vir a genealogia de Sem completa, até o final de Abraão. Aí entra a Torre de Babel. Aí depois vai para Abraão, ia virar uma mistura. Olha como é o capricho do texto, como a Bíblia é selecionada assim, caprichosamente. Então, ele falou a parte que deveria falar, falou sobre a Torre de Babel, que houve essa separação dos povos, e depois ele volta ali pra gente não se esquecer de onde veio Abrão. E aí conta a descendência de Sem até Abrão, que é essa parte que muito nos interessa, e vai nos interessar, que vem de Peleg até Abrão, que tá aqui, olhando ao contrário é difícil, certo? Então, aí ele fala sobre Abrão. E aí, na sequência, no capítulo 12, se vocês olharem, Deus chama Abraão e ele faz promessas. Já começa falando sobre Abraão. Então, tem um porquê aí dessa história, né? Ser cortada, depois ser relembrada, né? E aí, nós vamos seguindo aqui a nossa leitura, né? Lembrando que os nossos dias são abençoados pelo Senhor. Nós pedimos sempre sabedoria a Ele para nos direcionar, nos capacitar, nos orientar qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas, que possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Que o seu dia seja muito abençoado, que você esteja crescendo na palavra através dessas leituras diárias que estamos fazendo aqui. Espero que esteja facilitando o seu entendimento para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe seu dia. Até o próximo, em nome de Jesus.